Desde o início da vida, aprendemos a confiar nos olhos. Acreditamos que o que vemos é o que é real. Mas, e se a visão, essa janela que tanto exaltamos, for também uma das maiores fontes de engano? As ilusões de ótica nos revelam isso com clareza. Um simples desenho pode parecer se mover, mesmo parado. Linhas retas se curvam, cores se transformam, figuras escondem outras dentro de si. A mente humana tenta dar sentido a tudo, mesmo quando o sentido não existe. Ela prefere uma mentira coerente a uma verdade confusa. Assim, acreditamos estar vendo a realidade, quando na verdade estamos apenas vendo uma interpretação. E o mesmo acontece na vida. Quantas vezes você já se deixou enganar pelas aparências? Pessoas que pareciam ser boas e não eram. Caminhos que pareciam ser seguros e se tornaram desertos. Sonhos que pareciam morrer, quando na verdade estavam apenas mudando de forma. Aqui na terceira dimensão, tudo que os olhos veem é limitado. A matéria, que parece sólida, é composta quase inteiramente de espaço vazio. O mundo físico é uma ilusão sustentada por vibração e luz. Nós vivemos cercados de reflexos e confundimos reflexos com a essência. A visão mostra o mundo, mas não revela o que o mundo é. A visão mostra a forma, mas não mostra o espírito. E é por isso que a verdade raramente se encontra no que os olhos veem. A Bíblia nos convida a enxergar o mundo de outro modo. Ela diz: andamos por fé e não por vista. Fé é o contrário de ilusão. Fé é ver com o coração o que os olhos ainda não conseguem ver. Quando Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele não falava apenas de ouvir sons, falava de escutar com a alma, de perceber a verdade que vem do Espírito. O ouvir é o primeiro passo da fé, porque antes que a fé veja, ela escuta. Ela ouve a voz de Deus sussurrando no íntimo, e mesmo sem compreender tudo, confia. Enquanto os olhos se enganam com o brilho e a aparência, os ouvidos do coração percebem o invisível. A visão depende da luz externa, o ouvir depende do silêncio interno. Por isso, a fé nasce da escuta, não do ver. E é nesse ponto que muitas vezes tropeçamos, porque olhamos para a nossa própria vida e acreditamos estar vendo a verdade. Vemos o caos, a perda, o deserto, a dor, e pensamos: é isso, minha história acabou. Mas e se o que você está vendo for apenas mais uma ilusão? E se o sofrimento for apenas uma camada da pintura e não o quadro inteiro? A visão humana é imediata, ela vê o agora e o chama de destino. Mas o olhar da fé enxerga além. Ele entende que o que os olhos veem é só um pedaço da obra, e que o artista ainda não terminou de pintar. Quantas vezes algo que parecia o fim se tornou o início? Quantas vezes a dor foi a porta da transformação? Quantas vezes a perda abriu espaço para algo muito maior? Quando andamos pelo que vemos, somos prisioneiros das aparências. Vemos portas fechadas e achamos que Deus se calou. Mas a fé ensina que o silêncio de Deus também fala. Que portas fechadas muitas vezes são proteção. Que o atraso aparente é apenas preparo. E que o invisível está sempre mais ativo do que o que podemos ver. A fé não nega o que os olhos mostram. Ela apenas lembra que há algo além. Ela nos chama a não acreditar no que se passa, mas no que permanece. A não nos guiar pelas sombras, mas pela voz. A realidade que você vê agora pode não ser a realidade verdadeira. Talvez seja apenas um reflexo distorcido do que Deus está formando dentro de você. O mundo visível é temporário, o invisível é eterno. Por isso, quando o que você vê for dor, confusão ou escuridão, não confie na visão, confie na voz. A visão mostra a tempestade, a voz promete bonança. A visão mostra o vale, a voz promete o monte. A visão mostra a cruz, a voz promete a ressurreição. Mas ainda há um passo além, um segredo que conecta o que ouvimos àquilo que criamos. Porque se a fé vem pelo ouvir, a realidade muda pelo falar. Desde um princípio, Deus criou o mundo pela palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. O som deu forma ao invisível. A voz transformou o nada em tudo. E nós, feitos à imagem e semelhança dele, herdamos esse mesmo poder criador. As palavras que saem da nossa boca moldam o mundo à nossa volta. Elas são sementes espirituais lançadas no campo da existência.
Quando murmuramos, quando reclamamos, quando confirmamos o mal que vemos, nós apenas reforçamos a ilusão dos olhos. Mas quando declaramos com fé, quando profetizamos o que vem do Espírito, nós chamamos à existência uma nova realidade. A boca é a ponte entre o invisível e o visível. Cada palavra é uma chave que abre caminhos, ou uma pedra que os fecha. Aquele que fala com fé, cria. Aquele que murmura, aprisiona-se ao que vê. Se quiser uma realidade diferente, não use a boca para descrever o que está diante dos olhos, mas para anunciar o que Deus prometeu ao seu espírito. Fale como quem planta, declare como quem cria, profetize como quem já viu o invisível. Porque a fé não fala o que vê, a fé fala o que crê, e o que se fala com fé, cedo ou tarde se torna visível. Assim como Deus criou o mundo com a palavra, nós também criamos nosso mundo interior com aquilo que declaramos todos os dias. E o universo, obediente à voz daquele que crê, se curva diante da palavra, alinhada com o Espírito. Os olhos mostram um mundo distorcido, mas a fé revela o mundo espiritual, que é a verdade. A visão nos mantém preso ao visível. O ouvir nos conecta ao invisível. E a palavra, guiada pela fé, é o poder que transforma o invisível em realidade. Portanto, se os seus olhos te mostram o caos, não se renda. Feche os olhos do corpo, abra os olhos da alma e use sua voz para criar o novo. Porque o que os olhos veem é passageiro, mas o que o Espírito fala com fé é eterno. Nem tudo é o que parece ser. O mundo visível é apenas uma sombra, mas aquele que ouve com o coração e fala com fé, vê o invisível. E ao ver o invisível, começa a transformar o visível. Por isso, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Do mesmo modo, pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, nas batalhas se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Hebreus capítulo 11, versículos 27 ao 34. Portanto, ande por fé e não por vista. Ande pelo ouvir e não pelo ver. Ande pelo que você é e não pelo que o espelho te diz ser.